Olá meus amigos, tudo bem? Vamos iniciar aqui o nosso vídeo resolução de questão de tabela verdade, tá certo? Primeira questão, IBFC. Ele diz que a proposição P é o laudo foi elaborado e a proposição Q, o parecer jurídico foi concluído. São duas proposições lógicas simples. Então a proposição lógica, se o parecer jurídico não foi concluído, então o laudo foi elaborado, é falsa, se e somente se. Vamos lá. A questão está se resumindo em ele dizer que esse se então é o quê? Falso. Qual é a única maneira do se então ser falso? Não é na Vera Fischer? Isso quer dizer que a primeira tem que ser verdadeira e a segunda tem que ser o quê? Falsa. Tá certo? Então, de novo, se ele está dizendo que o se então é falso, é porque a Vera Fischer apareceu. Beleza? Bem, o parecer jurídico não foi concluído. O parecer jurídico foi concluído, né? O quê? Então ele não foi concluído, vai ser a negação do quê? Então no caso aqui a negação do quê é verdadeiro. Se a negação do quê é verdadeiro, o meu quê vai ser o quê? Falso. O laudo foi elaborado. O laudo foi elaborado é o P. Esse P é o que? Falso. Se o P é falso, a negação do P é verdadeiro. Ele está dizendo que essa proposição composta é falsa se e somente se. Ora, para que essa proposição composta seja falsa, o meu P tem que ser falso e o meu Q tem que ser o quê? Falso. Tem que acontecer os dois, ó. O P falso e o Q falso. Só um aqui tem dizendo só um aqui já está errado. Porque para que a minha proposição composta seja falsa, o P tem que ser falso e o Q tem que ser falso. Só uma delas aqui não pode. Então já descarto o B e o E. Tá certo? E tem A. Ele diz que P ou Q tem que ser verdadeiro. Se o P é falso e o Q é falso, qual é a regra do ou? Será verdadeiro se aparecer verdadeiro. Se não aparecer verdadeiro, como é que pode ser verdade? O item A está errado também. A resposta ou é o item C ou é o item D. Ele está dizendo que essa proposição vai ser falsa se e somente se P e Q for falso. Está errado. Professor, por que esse item está errado? Para que o P e Q seja falso, basta que uma delas seja falsa. Não necessariamente as duas têm que ser. Tá certo? Então, qual é a regra do I? Será verdadeira se ambas forem verdadeiras. Para que o P e Q seja falso, basta que uma delas seja falsa. E não as duas têm que ser falsas. Por isso que está errado. Agora analise o item D. P ou Q foi falso. O P é falso e o Q é falso. Qual é a regra do OU? Será verdadeiro se aparecer verdadeiro. Será verdadeiro se aparecer verdadeiro. Então, como o meu P e o Q são falsos, o meu P ou Q vai ser o quê? Falso. É a condição necessária. Para que o meu se então seja falso, a Vera Fischer não tem que aparecer? Então a primeira tem que ser verdadeira e a segunda tem que ser o quê? Falso. Aí eu já analisei aqui no início do vídeo e a gente chegou à conclusão que o P tem que ser falso e o Q tem que ser falso. Qual é a única maneira do OU ser falso? Qual é a única maneira do OU ser falso? É quando as duas são o quê? Falsas. É o que realmente aconteceu. Resposta item D. Ok? Segunda questão, banca IADES. Considere a tabela verdade a seguir. Ele deu a tabela verdade, certo? Ele deu a coluna do P, deu a coluna do Q e ele quer que eu preencha isso aqui. Beleza? Bem, para preencher o que ele quer, meus amigos, eu preciso do P. Eu tenho. Eu preciso do não Q. Eu tenho? Não, eu só tenho o Q. Então, vou ter que criar a coluna do não Q. Vou ter que criar a coluna do não Q. Certo? Se o meu Q é verdadeiro, a negação do Q é falso. Se o meu Q é falso, a negação do Q é verdadeiro. Se o meu Q é verdadeiro, a negação do Q é falso.
Se o meu que é falso, a negação do que é verdadeiro. Quem são as partes que ele quer? O P e o não que. O P está aqui, o não que está aqui. Eu vou analisar a primeira e a última coluna, certo? Entre eles apareceu que conectivo? I. Qual a regra do I? Será verdadeira se ambas forem verdadeiras. Primeira linha, ambas são verdadeiras? Não. Então está falso. Segunda linha, ambas são verdadeiras? Sim, verdadeiro. Terceira linha, ambas são verdadeiras? Não, falso. Quarta linha, ambas são verdadeiras? Não, falso. O que é que ele quer? Ao preencher corretamente a terceira coluna, o resultado de cima para baixo é, de cima para baixo, FV, FF. FV, FF. Resposta item B. Resposta item B. Beleza? Terceira questão da banca IADES. Considere as seguintes proposições. Proposição A. Ele diz que o 10 é ímpar. Verdadeiro ou falso? Falso. Proposição B. Ele diz que a raiz quadrada de 16 é um número inteiro. A raiz de 16 é igual a quanto? 4. É ou não é um número inteiro? É. Tá certo? Ok? Raiz de 16 é um número inteiro. Raiz de 16 é 4. 4 é um número inteiro. Está verdadeiro. Beleza? Ok? Com base no exposto, assinar a alternativa correta. Ele quer a conjunção entre elas. A conjunção entre elas, eu vou usar aqui conectivo. I. É como se eu tivesse falso e verdadeiro. Qual é a regra do I? Será verdadeira se ambas forem verdadeiras. Ambas são verdadeiras? Não. Então a conjunção entre elas é falso. Como ele diz que é verdadeiro, está errado. B. Ele fala de junção. Muita gente me pergunta, professor, existem duas disjunções, a não excludente e a excludente, certo? Então a disjunção, quando ele falar só disjunção, eu vou considerar qual? Para ficar mais prático para vocês, vocês vão utilizar o conectivo ou. Porque se eu testar o ou e der certo, vai dar certo para o ou também, certo? Então se aparecer uma questão que ele fale só de junção, testa o ou. Porque o que der certo para o ou vai dar certo para o ou. Tá legal? Então vamos lá, é como se eu tivesse ou a primeira é falsa, ou a segunda é verdadeira. Tá certo? Então, qual é a regra do ou? Será verdadeiro se apenas uma for verdadeira. Eu não tenho só uma verdadeira? Então é para ser o que? Verdadeiro. Como ele disse que é falso, está o que? Errado. Tá certo? Pessoal, eu botei que a raiz quadrada de 16 era 4. Só para facilitar, porque 4 vezes 4 é 16. Mas na verdade é o mais ou menos 4, tá certo? Porque se eu pegar o mais 4 e multiplicar pelo mais 4, vai dar 16. E se eu pegar o menos 4 vezes o menos 4, vai dar 16, certo? Então a raiz de 16 é mais ou menos 4, que vai continuar sendo um número inteiro. Por isso que é verdadeiro. Tá legal? Ok? C, ele fala condicional. Condicional, vou usar aqui conectivo. Se então. Eu vou usar o conectivo se então. Então eu tenho se, a primeira é falsa, né? Então, a segunda é o que? Verdadeiro. Certo? Meus amigos, me respondam uma coisa. Qual a regra do sim então? Será falso na Vera Ficha. Será falso na Vera Ficha. Vocês estão vendo Vera Ficha aqui? Não. Se tivesse Vera Ficha, era falso. Como não tem, vai ser o que? Verdadeiro. Como a questão está dizendo que é verdadeiro, resposta item C. Beleza? Vamos para frente. Questão 4. Considere as afirmações e seus respectivos valores lógicos. 1. Maria é uma excelente enfermeira. É falso. 2. Joel não é um carpinteiro. É verdadeiro. 3. Paulo é um cantor de pagode. Verdadeiro.
4. Sandra não é um analista competente. É o quê? Falso. Ele quer que a gente marque o item o quê? Verdadeiro. Beleza? Vamos lá. A. Qual foi o conectivo que apareceu? Se então, circula. A primeira parte diz que Paulo é um cantor de pagode. Para cá. Paulo é um cantor de pagode é o quê? Verdadeiro. Bota o Vzinho aqui. Depois ele diz que Maria é uma excelente enfermeira. Maria é uma excelente enfermeira é o quê? Falso. Qual foi o conectivo que apareceu no item A? Se então. Qual a regra do se então? Será falso na Vera Fischer. Como apareceu Vera Fischer, o item A está o quê? Falso. B. Qual foi o conectivo que apareceu? I. Circula. A primeira parte do item B diz que Joel não é um carpinteiro. Joel não é um carpinteiro é o quê? Verdadeiro. Depois diz que Sandra não é um analista competente. Sandra não é um analista competente é o quê? Falso. Qual foi o conectivo que apareceu? I. Qual a regra do I? Será verdadeira se ambas forem verdadeiras. Ambas são verdadeiras? Não. Então está o quê? Falso. C. Qual foi o conectivo que apareceu? Ou. A primeira parte do item C diz que Paulo não é um cantor de pagode. Se o Paulo é um cantor de pagode é verdadeiro, ele não é o quê? Falso. Se Paulo é um cantor de pagode é verdadeiro, ele não é falso. Depois diz que Sandra é um analista competente. Se a Sandra não é um analista competente é falso, ela C vai ser o quê? Verdadeiro. Se a Sandra não é um analista competente é falso, ela C é verdadeiro. Qual foi o conectivo que apareceu? Ou. Qual é a regra do ou? Será verdadeiro se aparecer verdadeiro. Como apareceu verdadeiro, está o quê? Verdadeiro. Resposta item C. Resposta item C. Beleza? Vamos para a próxima. Quinta. Questãozinha da Fundatec. Analise as proposições. A válvula 1 está aberta é verdadeiro. A válvula 2 está aberta é falso. Ele quer saber, assinale a alternativa em que a proposição composta falsa esteja presente. Então ele não quer a verdadeira, ele quer o quê? A falsa. Eu vou começar de baixo para cima, beleza? Item E, conectivo ou, circulei. A primeira parte do item E diz que a válvula 1 está aberta. A válvula 1 está aberta é o quê? Verdadeiro. A válvula 2 está aberta é o quê? Falso. Qual foi o conectivo que apareceu? Ou. Qual é a regra do ou? Será verdadeiro se aparecer verdadeiro. Como apareceu verdadeiro, está o quê? Verdadeiro. Não marca porque ele quer a falsa. D. Qual é o conectivo que apareceu? Se então, circulei. A primeira parte do item D diz que a válvula 2 está aberta. A válvula 2 está aberta é o quê? Falso. A segunda parte diz que a válvula 1 não está aberta. Se a válvula 1 está aberta é verdadeiro, ela não está é o quê? Falso. Qual foi o conectivo que apareceu no item D? Se então. Qual a regra do se então? Será falso na Vera Fischer. Como não tem Vera Fischer, o item D está verdadeiro. Não marca, pois ele quer a falsa. Tá certo? C. Ele diz que a válvula 2 não está aberta. Se a válvula 2 está aberta é falso, ela não está é o quê? Verdadeiro. Como ele quer a falsa, não marca o item C. B. Qual foi o conectivo que apareceu? Se então. Circulei. A primeira parte do item B diz que a válvula 2 está aberta. A válvula 2 está aberta é o quê? Falso. Depois ele diz que a válvula 1 está aberta. A válvula 1 está aberta é o quê? Verdadeiro. Qual foi o conectivo que apareceu no item B? Se então. Será falso na Vera Fischer. Como não tem Vera Fischer, está verdadeiro. Não marca porque ele quer a falsa. Item A. Qual o conectivo que apareceu? I. Circulei. A primeira parte diz que a válvula 1 está aberta. A válvula 1 está aberta é verdadeiro. A segunda parte diz que a válvula 2 está aberta. É o quê? Falso. Qual foi o conectivo que apareceu? I. Qual é a regra do I?
será verdadeira se ambas forem verdadeiras. Ambas são verdadeiras? Não. Então está falso. Como ele quer a falsa, resposta item A, de aprovado. Beleza? Ok? Vamos para frente. Sexta, vamos lá. Ele diz o seguinte, foi da CESP. Considerando as proposições simples que compõem a frase, a música nos conecta a nós mesmos, aos outros e à alma do Brasil, é correto afirmar que a tabela verdade dessa proposição tem 8 linhas. Pessoal, vamos lá. A questão fala do número de linhas da tabela verdade. Número de linhas da tabela verdade. E se vocês prestarem atenção, ela veio por extenso. Como ela veio por extenso, que é aquela frase normal que a gente tem costume de fazer, né? Como é que eu determino o número de linhas da tabela verdade quando ela vem por extenso? 2 elevado ao número de ideias diferentes. Tá legal? Então vamos lá. A música nos conecta a nós mesmos. Primeira ideia. A música nos conecta aos outros. Segunda ideia. A música nos conecta à alma do Brasil. Terceira ideia. Então, de novo. A música nos conecta a nós mesmos. Primeira ideia. A música nos conecta aos outros. Segunda ideia. A música nos conecta à alma do Brasil. Terceira ideia. Então, quantas ideias diferentes eu tenho? 3. Joga na fórmula. 2 elevado a 3. O expoente diz quantas vezes a base vai aparecer. No caso, 3 vezes, né? 1, 2, 3. E depois você multiplica. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Ela vai ter quantas linhas? 8 linhas. Como a questão diz que ela tem 8 linhas, a questão está o quê? Certíssimo. Ok? Beleza? Vamos para frente. 7. CESP. Considere que P, Q e R sejam proposições simples, que podem ser julgadas como verdadeiras ou falsas. Com relação às operações lógicas de negação, conjunção, disjunção e implicação, julgo o item seguinte. Ele fala o número de linhas da tabela verdade da proposição. P e Q, então R é inferior a 6. Note que ele fala o número de linhas da tabela verdade, só que no caso aqui, diferente da questão anterior, ela apareceu o quê? Simbolicamente. Como ela apareceu simbolicamente, como é que eu chego no número de linhas da tabela verdade? É 2 elevado ao número de letras diferentes. É 2 elevado ao número de letras diferentes. Quantas letras diferentes apareceram? 1, P, 2, Q, 3, R. Joga na fórmula. 2 elevado a 3 é o 2 3 vezes. Depois você multiplica. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. São quantas linhas? 8 linhas. Como ele diz que é inferior a 6, a questão está o quê? Errada. A questão está errada. Tá legal? Vamos à próxima questão. Questão 8. Questão 8. Funil. Analise as seguintes proposições compostas. Item 1. Vou circular o conectivo, que é o I, tá certo? Ele começa dizendo que 2 é par. 2 é par é o quê? Verdadeiro. Depois ele diz que 3 é múltiplo de 2. 3 é múltiplo de 2 é o quê? Falso. Qual foi o conectivo que apareceu? I. Qual é a regra do I? Será verdadeira se ambas forem verdadeiras. Ambas são verdadeiras? Não. Então o item 1 está falso. 2. Apareceu que conectivo? Se então, circula. A primeira parte do item 2 diz que 5 é par. 5 é par é o quê? Falso. Depois ele diz que 11 é ímpar. 11 é ímpar é o quê? Verdadeiro. Qual foi o conectivo que apareceu no item 2? Se então. Qual a regra do se então? Será falso na Vera Fischer. Será falso na Vera Fischer. Tem Vera Fischer aqui? Não.
Se tivesse Vera Fischer, era falso. Como não tem Vera Fischer, é o que? Verdadeiro. Item 3, qual foi o conectivo que apareceu? Ou, circulei. A primeira parte do item 3 diz que 7 é par. 7 é par é o que? Falso. Depois ele diz que 13 é ímpar. 13 é ímpar é o que? Verdadeiro. Qual foi o conectivo que apareceu no item 3? Ou. Qual é a regra do ou? Será verdadeiro se aparecer verdadeiro. Apareceu? Sim. Então está o que? Verdadeiro. É correto, ou seja, é verdadeiro apenas o que se afirma em 2 e 3. Resposta, item E. Resposta, item E. Beleza? Nona. VUNESP. Sabe-se que o valor lógico da afirmação: se Márcia faz aniversário hoje, então Dário fará aniversário amanhã, é falso. Dessa forma, é verdade que... Pessoal, qual foi... essa questão é uma questão clássica, costuma cair muito em concurso, presta atenção. Qual foi o conectivo que apareceu? Se então. E em seguida ele diz que é o que? Falso. Qual é a única maneira do se então ser falso? É na Vera Fischer. Ou seja, a primeira informação é verdadeira e a segunda informação é o que? Falsa. Tá certo? Então, de novo, qual o conectivo que apareceu? Se então. E logo em seguida ele diz que é o que? Falso. Qual é a única maneira do se então ser falso? É na Vera Fischer. Ou seja, a primeira informação é verdadeira e a segunda é falsa. Ele quer marcar o item verdadeiro. Vamos lá. Item A. Dário fará aniversário amanhã. Dário fará aniversário amanhã é o que? Falso. O item A já era. B. Ele diz que Márcia não faz aniversário hoje. Ora, se Márcia faz aniversário hoje é verdadeiro, ela não faz vai ser o que? Falso. Item C tem conectivo? Tem. I, circula. A primeira parte do item C diz que Márcia não faz aniversário hoje. Se ela faz aniversário hoje é verdadeiro, ela não faz vai ser o que? Falso. Depois diz que Dário não fará aniversário amanhã. Se ele fazer aniversário amanhã é falso, ele não fazer o que? Verdadeiro. Qual foi o conectivo que apareceu? I. Qual a regra do I? Será verdadeira se ambas forem verdadeiras. Ambas são verdadeiras? Não. Então, item C está o que? Falso. Tá legal? D. Circula o conectivo, no caso ou. Qual é a primeira parte do item D? Dário fará aniversário amanhã. Dário fará aniversário amanhã é o que? Falso. Depois diz que Márcia não faz aniversário hoje. Se ela faz aniversário hoje é verdadeiro, ela não faz é o que? Falso. Qual foi o conectivo que apareceu no item D? Ou. Qual a regra do ou? Será verdadeiro se aparecer verdadeiro. Apareceu verdadeiro? Não. Então o item D está falso. O item E, eu vou circular logo o conectivo, qual é? Se então. A primeira parte do item E diz que Dário não fará aniversário amanhã. Se o Dário fará aniversário amanhã é falso, ele não fará é o que? Verdadeiro. Depois diz que Márcia faz aniversário hoje. Márcia faz aniversário hoje também é verdadeiro. Qual foi o conectivo que apareceu no item E? Se então. Qual a regra do se então? Será falso na Vera Fischer. Tem Vera Fischer aqui? Não. Então é verdadeiro. Resposta, item E. Resposta, item E. Beleza? Décima. A afirmação a seguir é falsa. Vou circular o conectivo, no caso aqui o se então. Sendo assim, é verdadeira a afirmação. Bem, eu acabei de fazer uma questão do mesmo jeito, né? Do mesmo estilo dessa aqui. Se você pegar uma questão que ele deu se então e em seguida diga que é falso, é porque a Vera Fischer apareceu. Ou seja, a primeira informação é verdadeira e a segunda é o quê? Falso. Não tem para onde correr. Apareceu se então e ele diz que é falso, quem foi que apareceu? A Vera Fischer. Beleza? Item A, qual o conectivo que apareceu? Ou, circula. Qual é a primeira parte do item A? Maria não é estudiosa. Ora, se Maria é estudiosa é verdadeiro, ela não é estudiosa é o quê? Falso. Depois diz que ela não é inteligente. Se ela é inteligente é falso,
ela não é inteligente, é o quê? Verdadeiro. Qual foi o conectivo que apareceu no item A? Ou. Qual é a regra do ou? Será verdadeiro se aparecer verdadeiro. Apareceu verdadeiro? Sim. Então está verdadeiro. Resposta item A. Resposta item A. Beleza? Ok? Vamos lá. Questão 11. Fundação Carlos Chagas. Considere as afirmações sobre Alberto, Bruno, César e Dário, sendo que cada um toca apenas um instrumento. Item 1. Alberto é pianista. Alberto é pianista ou Bruno é saxofonista. Circulei o ou. 2. Bruno é saxofonista ou César é violinista. Circulei o ou. 3. Se César é violinista, então Dário é clarinetista. Ele diz que 1 e 3 são verdadeiras. Ou seja, essa primeira é verdadeira e a terceira é verdadeira. E diz que a 2 é o quê? Falsa. Então essa 2 é falsa. Presta atenção. Essa questãozinha é uma questãozinha top. Entra no nível hard, né? Nas questões de tabela verdade. Presta atenção. Ele diz que 1 e 3 são verdadeiras e que a 2 é o quê? Falsa. Aí vem a dúvida. Professor, por onde eu vou iniciar? Pega o bizu. Nós vamos iniciar pela que tem uma possibilidade. Tá certo? Eu vou iniciar pela que tem uma possibilidade. Vamos lá. No item 1, eu tenho o ou sendo verdadeiro. Quantas possibilidades eu tenho para o ou ser verdadeiro? 3. O ou pode ser verdadeiro com a primeira verdadeira e a segunda falsa. O ou pode ser verdadeiro com a primeira falsa e a segunda verdadeira. E o ou pode ser verdadeiro com ambas verdadeiras. Quantas possibilidades eu tenho para o ou ser verdadeiro? 3. Então não vou começar por ela, porque eu vou iniciar pela que tem o quê? Uma possibilidade. Beleza? Item 2. Eu sei que o ou é falso. Qual é a única maneira do ou ser falso? É quando ambas são falsas. Então é por aqui onde eu vou começar. Tá certo? Ok? O ou será falso quando ambas forem falsas. Então por isso que eu vou começar por ela, porque ela tem apenas o quê? Uma possibilidade. Tá certo? Então para o ou ser falso, ambas têm que ser o quê? Falsas. Para o ou ser falso, ambas têm que ser falsas. Certo? Ok? Então vamos lá. Vamos ver se dá para aproveitar alguma coisa aqui. Com certeza dá. César é violinista, não é falso? Então César é violinista aqui também é o que? Falso. Bruno é saxofonista, não é falso? Então Bruno é saxofonista aqui vai ser o que? Falso. Pega só a primeira. A primeira eu tenho que conectivo. Ou. Eu sei que esse ou é o que? Verdadeiro. Qual a regra do ou? Será verdadeiro se aparecer verdadeiro. Então, para o ou ser verdadeiro, tem que aparecer verdadeiro. Se o verdadeiro não veio da segunda, só pode ter vindo da primeira. Tá certo? Agora vamos para essa parte 3. Essa parte 3 aqui, eu costumo falar nas minhas turmas presenciais, onde eu estou falando de efeito dominó. Tá certo? Mas eu já adianto aqui, já dou uma ideia aqui. No item 3, eu tenho sim então. No item 3, eu tenho sim então. E eu sei que esse sim então é o que? Verdadeiro. Para que o meu sim então seja verdadeiro, eu tenho que fugir de quem? Da Vera Fischer. Eu tenho que fugir da Vera Fischer. Mas quando a primeira parte do sim então é falso, eu não já fugi da Vera Fischer não? Já. Se eu disser que aqui é verdadeiro, dá certo? Dá. Que FV não é Vera Fischer. Mas se eu disser que aqui é falso, dá certo? Dá. Que FF não é Vera Fischer. Dá certo? Então, prega o bizu. Quando uma parte, ou seja, uma proposição, tanto pode ser verdadeira como falsa, é porque eu nada posso afirmar sobre ela. Ela é considerada o quê? Indeterminada. Ela é considerada indeterminada, tá certo? Eu tinha um sim então e sei que esse sim então é verdadeiro. Para que o sim então seja verdadeiro, eu tenho que fugir de quem? Da Vera Fischer. Mas quando a primeira parte do sim então é falso, eu já fugi da Vera Fischer. Se eu disser que aqui é verdadeiro, dá certo? Dá. Que FV não é Vera Fischer. Se eu disser que essa segunda parte é falso, dá certo? Dá. Que FF não é Vera Fischer. Quando a proposição tanto puder ser verdadeira como falsa,
É porque nada eu posso afirmar sobre ela. Ela é considerada indeterminada. Beleza? Vamos para frente. Item A. Círculo conectivo I. Qual é a primeira parte do item A? Bruno não é saxofonista. Se ele é saxofonista, é falso. Ele não é saxofonista, é o quê? Verdadeiro. A segunda parte diz que Dário não é clarinetista. Ele ser ou não clarinetista, eu nada posso afirmar sobre ela. Ela é indeterminada. Qual foi o conectivo que apareceu no item A? I. Qual é a regra do I? Será verdadeira se ambas forem verdadeiras. Ambas são verdadeiras? Não. Então, o item A está falso. B. Qual foi o conectivo que apareceu? Se então, circulei. A primeira parte do se então diz que César não é violinista. Se o César é violinista, é falso. Ele não é violinista, é o quê? Verdadeiro. Depois ele fala que Bruno é saxofonista. Bruno é saxofonista, é o quê? Falso. Qual é o conectivo que apareceu no item B? Se então. Qual é a regra do se então? Será falso na Vera Fish. Como apareceu Vera Fish, o item B está o quê? Falso. C, tem conectivo? Tem. Qual é? I, circula. Qual é a primeira parte do item C? Dário é clarinetista. Dário é clarinetista, não, nada posso afirmar. Indeterminado. Depois ele diz que Bruno é saxofonista. É o quê? Falso. Qual foi o conectivo que apareceu no item C? I. Qual é a regra do I? Será verdadeira se ambas forem verdadeiras. Ambas são verdadeiras? Não. Então o item C está o quê? Falso. Vamos para o item D. Qual o conectivo que apareceu? Se então, circula. A primeira parte do item D diz que Dário é clarinetista. Não posso afirmar nada. Interrogação. Indeterminado. Depois diz que Alberto não é pianista. Se o Alberto é pianista verdadeiro, ele não é pianista, é o quê? Falso. Qual foi o conectivo que apareceu? Se então. Qual a regra do se então? Será falso na Vera Fish. Tem Vera Fish aqui? Não. Se tivesse Vera Fish, era falso. Como não tem Vera Fish, é verdadeiro. É? Dário é clarinetista? Eu não posso afirmar nada. Alberto não é pianista? É falso. Pessoal, veja bem. Vamos lá. Eu nem posso dizer... Eu não posso dizer que esse item é verdadeiro. Não posso dizer que esse é verdadeiro. Porque para esse item ser verdadeiro, aqui tinha que ser... Ó, qual é a regra? Será falso na Vera Fish. Nesse item aqui, ele nem é... Eu nem posso dizer que aqui é verdadeiro.